Bem, pessoal, olá, professor Caio aqui de novo. Bem, alguns conceitos que envolvem a simulação são colocados na aula de hoje. Nesse caso, o nosso módulo fala da simulação ambiental. Eu trago esse conceito, que simulações ambientais são métodos de avaliação de desempenho do ambiente construído auxiliado por ferramentas computacionais. Então, se afeta, se altera e se avalia o ambiente construído em quaisquer escalas, eu posso chamar esse método de avaliação de simulação ambiental. Tá? Daí, as simulações ambientais são essas simulações que avaliam um ambiente construído, seja edifício, seja bairro, seja cidade. Tá? Mas um conceito inicial prévio interessante é o conceito de simulação. Então, o que é simular? Esse verbo, bastante interessante, bastante dúbio, sugere a imitação, sugere o fingimento, o aparentar. Simular é fingir. Simular é reproduzir. Na verdade, simular é criar uma realidade diferente da realidade complexa para que eu consiga entender de maneira mais fácil. Então, simular é reproduzir, representar ou imitar, com auxílio de um sistema computacional, as características e a evolução de um fenômeno, situação ou processo concreto. Então, simular é sim criar uma outra realidade a partir de uma realidade conhecida. Tá? A simulação, então, é uma forma de conhecer o desempenho do ambiente. Então, eu tenho que simplificar essa realidade para que eu consiga conhecer de maneira mais íntima o que acontece no ambiente, seja urbano, seja o ambiente do edifício. Tá? É muito útil, então, essa lógica de simplificar a realidade para utilizar, utilizar a simulação para conhecer essa realidade do ambiente construído. Tá? Simulação não é predição, simulação não é previsão. Simulação não é apertar o botão. Não é fácil, né? Um aluno às vezes pergunta: professor, eu quero ver a simulação rodando, eu quero ver. É muito bonito ver o resultado de simulação, ver o resultado colorido, ver o gráfico pronto, e achar que a simulação é um clique. A simulação é uma mágica, né? Seria ótimo, seria ideal se fosse uma mágica. Mas na verdade a simulação é uma análise bastante séria, bastante complexa, tá? A simulação não é mágica, tá? A simulação não é um dado inventado. A simulação é um processo complexo. A simulação envolve muitos processos, antes mesmo da etapa computacional. O professor Michael Bruce, né, que é o criador do EnVMAT, ele coloca que o processo de simulação envolve muitas fases antes e depois da computação em si. É fundamental planejar a simulação, preservar a qualidade do modelo, assim os benefícios da simulação ficam mais claros. Então, muitos alunos acham que a simulação é aquele processo de que o computador fica pensando, calculando e me dá o resultado. Mas a simulação começa muito antes, começa na definição do modelo, começa na busca pelo arquivo climático, começa na síntese do problema avaliado, né? E termina depois da análise do resultado, com a interpretação, muitas vezes com o tratamento estatístico do resultado. Então a simulação não é simplesmente aquele momento que um computador fica rodando, pensando, calculando. A simulação é um processo mais longo e mais complexo. Tá? Então, o que é simular? Simular é então simplificar a realidade. Né? Eu pego um sistema da realidade, eu compreendo, traduzo no modelo, e esse modelo então me dá, depois de um processamento, me dá o resultado simulado. Então a simulação é esse processo de transformar a realidade numa outra realidade mais fácil de conhecer depois de um processo de simplificação. A professora Marta Romero, em 98, já falava, né, os softwares têm tido uma aplicabilidade cada vez maior porque eu posso simular um processo inexistente, eu posso simular uma concepção, eu posso simular um ambiente construído e posso simular um ambiente hipotético que ainda não existe, né, por meio de análise de viabilidade, a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, a viabilidade do desempenho térmico, por exemplo, a viabilidade da retrofit. Eu posso analisar, eu posso imaginar que a simulação ela é útil para eu entender se a minha ideia, né, se a proposta de intervenção, se o retrofit é viável, né? Se vale a pena eu propor aquela mudança. Então, eu posso utilizar a simulação em vários momentos, em várias fases do processo de projeto. Isso que é interessante. Daí os programas têm tido uma aplicabilidade. Mas lembrando, simulação não é usar software, simulação é muito mais e muito mais complexo do que isso. Tá? Qual o impacto, então, da simulação no projeto? O projeto tem grande responsabilidade sobre o consumo energético na vida útil do edifício. Tá? E com isso a gente consegue entender como é importante jogar a simulação, implementar, melhor dizendo,
a simulação então das fases de processo de projeto, nas fases de projeto. Tá? A gente consegue hoje estimar o desempenho do projeto? Você consegue? Você entrega para o cliente um projeto pronto com o desempenho calculado, com o desempenho estimado pelo menos? Ó, essa casa aqui, com essa quantidade de vidro aqui, vai gastar tanto de ar-condicionado. Ou vai precisar ligar ar-condicionado tantas horas durante o ano para conseguir prover conforto ambiental. Será que a gente faz isso? Será que a gente utiliza algum tipo de ferramental computacional no workflow atual? Nosso processo de projeto tem essa lógica? Você consegue incorporar já essas novas métricas? Você consegue incorporar etiquetagem? Consegue incorporar a NBR 15575 no seu processo de projeto? Então, a simulação tem chegado para exigir um projeto um pouco mais organizado, um projeto que tem métricas, um projeto que tem desempenho calculado. Então, essa é a grande vantagem então, da simulação e a grande interface da simulação com o projeto no contexto atual. Tá? Então, a simulação é uma forma eficiente de compreender o dinamismo das interações ambientais. Essa figura é tirada de um livro bastante importante, é um clássico, né, na área de simulação computacional, o livro do professor Lambert e do Hansen, Building Performance Simulation. Poucos têm esse livro, eu tenho me orgulho de ter esse livro. É um livro bem importante da área de simulação computacional. E aí ele coloca no livro como é importante que a simulação, como a simulação transforma e consegue perceber as interações entre a ocupação dos usuários, entre o sistema de iluminação, entre os condicionantes ambientais, entre o sistema de condicionamento de ar e entre o modelo virtual. Então, essas interações elas são percebidas e são calculadas pelo modelo computacional. No edifício real, isso é mais difícil. É muito mais difícil separar esses aspectos, esses parâmetros, porque na rotina do edifício, esses parâmetros se misturam. E a simulação ela consegue, além de compreender esse dinamismo, ele consegue perceber e dar valor e associar um valor e um peso para cada um desses parâmetros. Esse é o legal, então, dessas interações ambientais. As simulações computacionais trabalham compreendendo um pouco melhor essas interações entre esses elementos do edifício. Tá? O professor Madhav também no mesmo livro coloca essa relação, que a simulação é um método de trabalho que compreende a interação entre os aspectos observados. Então, a simulação vai entender melhor dos materiais, vai entender dos sistemas, vai entender do clima, e o clima é fundamental para a simulação acontecer, e vai entender do usuário. Então, tudo isso é colocado na equação, é colocado no algoritmo, nas regras, para que eu entenda e eu consiga fornecer valores e indicadores de performance. Então, a simulação é muitas vezes associada a uma análise de performance a partir de multiparâmetros. Tá? Eu estou falando muito mais aqui da simulação agora, nesse momento, das simulações de performance para o edifício, tá? Nas Building Performance Simulation, tá bom? O que mais? Nesse contexto, Madhav coloca ainda que o usuário é um dos maiores fatores de interferência desse desempenho. E esse usuário ele vai interferir de várias formas, tanto de maneira passiva, né, como o usuário emitindo calor, como a fonte de calor do ambiente, como a fonte de suor, a absorção sonora, como de maneira ativa, o usuário que vai fechar a janela, o usuário que vai ligar a luz, o usuário que vai ligar ar-condicionado, vai ligar ar-condicionado na hora errada, ou aqui em Brasília, em algum ministério, vai ligar ar-condicionado e vai abrir janela ao mesmo tempo, né, que aí é o pior cenário. Mas o usuário, então, ele vai sempre interagir com o ambiente e ele é um dos fatores mais interessantes e mais curiosos que vão interferir no dado de simulação, no dado de consumo do edifício. E a simulação ela consegue rapidamente sintetizar aquele usuário para que eu consiga validar as informações então do edifício com as informações coletadas em campo com o usuário, caso uma pesquisa mais aprofundada usando simulação e validação de resultado numa análise mais pormenorizada nesse aspecto. Tá? Mas, enfim, um dado importante consolidado das pesquisas de desempenho de edifício falam que os edifícios novos ele têm um potencial de conservação energética, usando o baseline atual, de um edifício que consome bastante energia, eles podem economizar cerca de 30%. Mas o legal e o interessante é que os edifícios projetados, os novos edifícios, têm um potencial ainda maior. Eu consigo prever um potencial de economia, de conservação energética, na faixa de 50%. Então, quanto mais eu colocar simulação ou métodos, métricas que eu consiga dimensionar o real desempenho e a real redução do impacto energético desses edifícios, do impacto do consumo energético desses edifícios, eu consigo então uma economia de até 50%. Tá? Esse dado é bastante relevante. Tá? E aí, nesse contexto, o padrão arquitetônico é um dos itens que
quer menor investimento e oferece maior retorno. Então, esse espaço aqui é uma renderização de um condomínio aqui de Brasília, de um projeto que ganhou concurso recentemente. Eu vou falar dele um pouco mais tarde, como estudo de caso, mas aqui eu mostro um hall de circulação com luz natural, com janelas altas, janela em fita que vão ventilar os apartamentos dos dois lados. Então, esse padrão arquitetônico de uma circulação que é iluminada naturalmente, que é ventilada, é um padrão arquitetônico que consegue poupar energia, tá? E essa solução, nesse início de processo de projeto, é uma situação, é uma proposta arquitetônica muito eficiente, bastante bioclimática e que, sem dúvida, exigiu muito menos custo, muito menos investimento. Não é um retrofit que vai propor isso, mas um partido arquitetônico inteligente que incorpora o clima como condicionante ambiental. Tá? Isso que é interessante. Mas, em resumo, eu consigo entender aqui, consigo passar 3 momentos para vocês que sugerem, então, a chegada da simulação computacional no processo de projeto. Tá? A simulação, de maneira ideal, né, como a professora Doris coloca, é que eu incorpore a simulação, essas métricas, no início do processo de projeto, na fase de desenvolvimento do projeto, tá? E aí eu posso usar a simulação para auxiliar a tomada de decisão. Eu posso utilizar a simulação nesses processos de validação de projeto, como as normas, etiquetagem, certificação. Então, nesse caso, os protocolos são mais prontos, né? Eu tenho que seguir então um ritual para desenvolver a simulação, ou numa etapa mais profunda, mais séria, que é no processo de operação, na gestão e comissionamento. Tá? É uma área bastante rica de pesquisa e de trabalho, em que eu vou usar a simulação para avaliar o funcionamento real dos sistemas naquele edifício. Então aqui o modelo é mais preciso, o modelo é mais calibrado, o modelo tem que ser mais bem desenvolvido. Tá? Então tem 3 momentos da simulação. 3 momentos que eu posso incorporar a simulação no meu processo de projeto, no meu processo de trabalho. Né? Ou no processo de projeto, ou na validação desse projeto, ou na operação de edificação. Tudo bem? Tá. E como eu coloco. E como é. Qual a fase mais fácil? Então, a gente sabe que a fase mais fácil, mais inteligente, é incorporar quanto antes, tá? Porque tem uma hora que é inviável. Então eu tenho que avaliar que essas mudanças, esse processo de projeto, quanto mais cedo eu incorporar as minhas soluções, quanto mais cedo eu trouxer as soluções à simulação, mais rápido eu consigo avaliar então o impacto financeiro dessas decisões. Tem uma hora então, a partir de certo ponto que o projeto está sendo entregue, o projeto está sendo implementado, dificilmente as soluções vão ser viáveis, as soluções podem ficar mais caras, as soluções não vão trazer grandes benefícios assim. Então é importante que eu assuma um momento ideal para incorporar a simulação computacional, porque a partir de certo momento essa incorporação ela pode ser um pouco inviável nesse processo de projeto. Tá? De maneira sintetizada, eu vejo alguns prós e contras da simulação, né? A gente falou sobre isso aqui já hoje. A simulação ela vai trazer mais precisão, ela vai trazer um menor custo comparado com sistemas com métodos anteriores de visita em campo, de compra de equipamentos para monitoramento, contratação de equipe para monitorar, vários dias de medição. Tá? Eu vou possibilitar uma multivariação de parâmetros, então a gente tem softwares que conseguem avaliar a iluminação, eu consigo avaliar o desempenho de ventilação, desempenho térmico, utilizando plataformas computacionais. Eu vou ter um menor grau de subjetividade, são parâmetros muito mais matematizados, parâmetros mais objetivos, isso é vantajoso, né, porque eu desvinculo o pesquisador, o simulador desse processo, porque eu tenho um parâmetro subjetivo, eu tenho o watt, eu tenho consumo por metro quadrado, eu tenho desempenho e temperatura, e otimização de tempo. Né? Muitas vezes eu vou simular, a simulação de EVMAT, por exemplo, leva madrugadas, então eu posso otimizar tempo que o computador fica rodando, simulando, enquanto eu tenho uma hora útil de trabalho nesse contexto. Alguns pontos negativos da simulação: requer treinamento, né? Qualquer um pode simular, então o simulador tem que ter a compreensão que é uma tarefa complexa, né? Então logo a simulação é complexa, isso é um ponto negativo também. Negativo no sentido que o profissional tem que se capacitar cada vez mais para conseguir entender a simulação. Há pouca interação atual entre os programas, tá? Os programas prometem interação, mas poucos deles desenvolvem interação, então cada programa demanda um modelo novo, um arquivo climático diferente, uma lógica diferente. Então, isso aqui falando do contexto amplo da simulação, né, envolvendo simulação de várias escalas, desde a escala urbana até a escala do edifício. Os arquivos climáticos, então,
Na área de simulação energética de edifícios, a gente tem já metodologias consolidadas, metodologias que avançaram muito nesse sentido e conseguem nos dar dados bastante comparáveis, né? Mas no cenário mais amplo, é uma dificuldade ainda a gente gerar arquivos climáticos para programas de simulação de microclima urbano, por exemplo. Então, o ENVIMAT ele vai demandar que cada autor desenvolva o seu arquivo climático diário de um programa, de um estudo de caso. Isso é um fator bastante negativo que vai permitir erros, vai permitir uma série de problemas na hora desse processo de simulação. Tá? E análise de dados. Se o profissional não for crítico, não tiver senso crítico, se ele não tiver maturidade sobre aquele assunto e um conhecimento prévio, essa análise de dados pode sair pela culatra. Tá? Essa análise pode ser muito prejudicial, pode ser errada, pode ser equivocada. Então, a análise de dados da simulação requer um profissional capacitado, treinado, entenda a complexidade do trabalho, que tenha senso crítico, que tenha bagagem para conseguir desenvolver uma boa análise de resultados, tá? Uma boa análise de dados. É uma etapa bastante importante que muitos ignoram. Acho que a simulação é apertar o botão, ver o programa trabalhar, e depois coloca os gráficos no relatório e fez a simulação. E não, a simulação é muito mais a análise dos dados da simulação. Tá? Isso é muito rico. Tá? Então, eu considero algumas qualidades ideais de um simulador: a curiosidade, o conhecimento prévio sobre aquele assunto. Então, a simulação não é uma maneira de conhecer um assunto, tá? A simulação é uma maneira de aprofundar o conhecimento daquele assunto. Ter senso crítico, né? Então, é importante aqui a gente gerar analisar um resultado de saída de um software e perceber que a temperatura está errada, perceber que uma vírgula está errada, porque eu vejo um erro de escala no valor de temperatura. A gente falando do ENVIMAT, por exemplo, muitas vezes o programa anterior, a versão anterior trabalhava em Kelvin, então por um erro muito simples eu mudo a escala de temperatura, em vez de 270 é 23 graus, 27 graus, então eu tenho que ter senso crítico para perceber essas diferenças e evitar esses erros grosseiros, tá? Tem que ter paciência, às vezes o programa trava, enfim, lidar com o computador, lidar com o algoritmo, lidar com essa nova realidade requer paciência, né? O programa tem que saber, tem que ser organizado, tem que salvar o arquivo, tem que fazer as coisas mais de uma vez. A simulação é um processo que vai demandar uma comparação. A simulação trabalha por lógica comparada, tem que ter proatividade. Então é um profissional bastante peculiar. Eu considero um profissional de simulação computacional. Tá? Alguns programas validados. Então, na área de simulação de edifício, simulação termoenergética, um programa validado é o Energy Plus, e dentro dele, dentro do Design Builder, a gente tem o Energy Plus, na verdade. Então, o algoritmo Energy Plus é um programa validado. Ele pode ser utilizado no Euclid, ele é utilizado no OpenStudio, mas o Design Builder, então, é uma interface gráfica bem interessante e é validado, então, pela ASHA Standard 140. Tá? Então, para a área de edifício, o Energy Plus, que é o motor de cálculo do Design Builder, é um dos programas mais reconhecidos e mais respeitados várias metodologias no Brasil. Só a etiquetagem NBR 15575, por exemplo, são dois campos de atuação do Design Builder e do Energy Plus, por assim dizer. Tá? Na área de ambiente urbano, é um programa que não é validado, porque na lógica de edifício a gente tem tem testes protocolos da ASHRAE que são seguidos na área de edifício. Não é um programa que existe essa validação, mas na verdade tem muitos trabalhos no Brasil, muitos pesquisadores trabalham com o ENVIMAT, e o ENVIMAT tem então pesquisas em várias cidades brasileiras que consigo ter, por análise de dados em estudos de casos reais, eu consigo avaliar se esse programa é validado ou se tem um nível de erro na faixa de 20%, que me permite então o uso desse programa como programa de análise de desempenho de microclima urbano. Tá? A primeira versão do programa foi em 94, então é um programa que tem bastante idade, né? É um grupo de pesquisa bastante sério da Alemanha, chefiado pelo professor Michael Bruce. É um programa então que eu respeito, que eu utilizo e recomendo a sua utilização para análise bioclimática do espaço externo, do espaço urbano. Tá? Bem, repetindo aí um pouco do Energy Plus, é um programa que simula 8.760 horas ao longo do ano, então simula todas as horas do ano, tá? Tem arquivo climático local, o banco de dados é bastante interessante, tá? Então, para simulação de edifício, utilize o Energy Plus, que você vai estar com o programa validado para analisar então, o desempenho do seu edifício, utilizando o arquivo climático local e simulando a todas as horas do ano. Por fim,
eu quero só conceituar rapidamente assim, o algoritmo, a diferença entre algoritmo e software. Na verdade, usando o exemplo do Energy Plus e do Design Builder. Algoritmo é a sequência finita e clara de regras, tá? Enquanto o software é o suporte lógico para esse algoritmo. No nosso contexto, o algoritmo vai ser a calculadora e o software vai ser esse motor, tá? Então a gente tem, na verdade, o a calculadora de cálculo do Design Builder é o Energy Plus. Então, o Energy Plus é a calculadora e o Design Builder é esse programa que vai receber essa calculadora para desenvolver, então, a simulação computacional. Tá? No contexto da simulação termoenergética, a gente tem diversas certificações internacionais utilizando o Energy Plus como programa validado. Também na etiquetagem brasileira é utilizado o Energy Plus como programa recomendado para o cálculo, né? E na NBR 15575 é também um programa recomendado para o cálculo então do desempenho. Então, na área de edifício há um consenso, o Energy Plus é um programa mais utilizado para análise de desempenho termoenergética no mundo todo, tá? O que eu preciso então para simular, tá? Basicamente, eu preciso de um profissional capacitado, tá? É o que eu recomendo. A gente precisa de informações básicas do projeto, porque eu posso simular desde a fase inicial de processo de projeto, então eu preciso de informações básicas de projeto. Eu preciso dos dados reais do edifício para validação, no caso de simulação de edifício real. É importante que eu tenha dados dos componentes construtivos, dados do tipo de vidro, dados da rotina de ocupação do edifício. É importantíssimo, né? Analisar quantas horas o edifício funciona, que horas ele liga, que horas desliga, que se trabalha feriado, se trabalha sábado, final de semana, tá? E, além disso, se eu tenho arquivos climáticos prontos das cidades para avaliar aquele edifício naquele contexto climático, tá? Isso é fundamental. E aí, para a gente fechar de maneira simpática, a gente tem aí o mapa de arquivos climáticos do mundo todo, e olha só o Brasil como tem arquivo climático. A gente tem mais de 300 cidades brasileiras com arquivos climáticos prontos para simulação no Energy Plus, tá? Então a gente tem arquivos climáticos EPW, arquivos climáticos que são utilizados dentro do Energy Plus, e esses arquivos estão prontos, disponíveis na internet para consulta, tá? A gente tem o arquivo climático Brasília, o Distrito Federal tem 3 arquivos climáticos diferentes, porque a gente tem 3 estações climatológicas oficiais. Isso é muito rico, bem importante para a gente desenvolver essas pesquisas, tá, no campo de simulação computacional. Isso é bem interessante, isso é bem importante e é uma vantagem, então, de ter esses arquivos climáticos organizados no Brasil. Por fim, eu queria deixar esse pensamento do administrador, né, escritor austríaco, Drucker, falando: se você não pode medir, você não pode melhorar. Então é importante compreender que a simulação é uma forma de desenvolver análise do desempenho, análise de performance, deixando essa análise um pouco mais objetiva, uma análise com métricas que eu consigo, então, a partir daquela análise, melhorar, incrementar desempenho e deixar o edifício um pouco mais eficiente, porque a gente está precisando de edifícios mais eficientes, cada vez mais eficientes.